E aí, como vocês estão então? Alguém tomou uns drinks a mais lá no Cazaquistão, começou a rodar e derrubou o pinheiro da vila. Isso foi em Sariagash, Cazaquistão, onde, bom, então, esse jovem contou à polícia que tentou desviar da árvore, mas perdeu o controle. E o veículo, bom, simplesmente bateu nele. E bom, também em outra imagem, também surpreendente, vemos essas inundações no Marrocos. Veja só, um país desértico no norte da África, mas com chuvas fortes. E então, essas inundações também aconteceram em outras regiões do mundo? Então, diante disso, né, lá na fronteira entre México e Estados Unidos, eles derrubam um drone, mostram como derrubam um drone. E bom, de acordo com o que foi relatado, esse drone ele carregava algum tipo de substância ilegal. Aí está o momento em que derrubam esse drone, segundo o que um agente relatou. Então são os que vigiam a fronteira, né? Basicamente é parte do que está acontecendo por lá. Parece que ele está carregando um pacote. Aparentemente é o que mostram, pelo menos nessa imagem. Outra situação importante, confiram o que diz o Papa, vamos ouvir. Coisas que me deixam muito triste nesses dias é o fato de que aparentemente a Rússia recusou a Rússia. Bem, a Rússia teria recusado fazer uma trégua, pelo menos nos dias 24 e 25, como havia sido solicitado. Tinham pedido para os dias 24 e 25, deixe aqueles que celebram o Natal em paz. E não bombardeie os civis, não bombardeie lugar nenhum, não atire. E bem, a Rússia rejeitou totalmente, ele disse. Sem dúvida, uma das coisas que mais me deixa triste nesses dias é que a Rússia aparentemente rejeitou o pedido de uma trégua de Natal. Mais uma vez, faço um apelo a todas as pessoas de boa vontade para que celebrem, pelo menos nas festividades do nascimento do Salvador, um dia de paz. Talvez nos ouçam e haja um dia 24 e há 24 horas um dia de paz em todo o mundo, disse a imprensa. Bem, é o que diz o Papa Leão XIV. Também em outra situação, outra imagem, pois foi registrado um incêndio no condomínio Hacienda Jardim, em Tutepec, estado do México. Em Cuautitlán, segundo os serviços de emergência, as casas da região foram evacuadas. Também é mostrado isso, bom, isso que se vê constantemente, né? Desta vez em Saratov, em uma refinaria que também teria sido atacada neste momento pela Ucrânia, na qual, bom, a ideia é tentar enfraquecer a parte energética russa para deter, mas também incentivar a guerra. Bom, então, outra das imagens que surpreendem hoje é esta. Precisamente falando dessa mesma guerra, drones ucranianos teriam atacado uma fábrica de borracha em Yerefrebov, na região de Tula, na Rússia. Também, outra imagem que chama a atenção é esta. Vamos ouvir este comentário. Inscreva-se no canal. Militares recém-chegados da 82 à região de fuzileiros motorizados da Rússia publicaram isto, onde expressam sua indignação pelas ações de seu comando russo. Eles afirmam que estão sendo enviados para missões com probabilidade de sobrevivência praticamente nula, praticamente suicidas. Eles classificam as posições ocupadas pelas forças ucranianas como fortalezas e apontam que muito poucos companheiros retornam com vida dessas missões. Então, os russos estão reclamando. Os jovens russos que são enviados para uma guerra na qual, segundo eles, a probabilidade de voltar com vida é muito baixa. E bem, isso faz parte, digamos, da reclamação que esses rapazes têm diante dessa situação. E bem, diante do que acontece no mundo, também vão surgindo os avanços tecnológicos. E vejam o que a Índia está fazendo neste momento. Segundo o que publica o próprio Mubarak Pudi, o primeiro-ministro da Índia teria parabenizado Bueno por esse lançamento de um foguete no qual enviariam um satélite. Um satélite espacial, o maior que já foi lançado, o satélite mais pesado, o maior que já foi lançado a partir do território da Índia. Isso, Bueno, faz parte do que ele disse. Parabéns aos nossos cientistas e engenheiros espaciais por trabalharem arduamente. Segundo o que ele relata, diz que a Índia continua voando alto no mundo espacial. Ele é chamado de Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia. Isso também faz parte do que acontece no mundo. E por sinal estão mostrando essas imagens, vamos vê-las, ouvir um pouco do que mostra a Finlândia.
Bem, a Finlândia mostra esses treinamentos e é que a partir de 2026, segundo o que foi reportado, a partir de 2026 vai haver um grande aumento na questão militar lá naquele país. A Finlândia vai ampliar sua força de reservistas para 1 milhão. O governo vai aumentar o limite de idade para os reservistas de 60 para 65 anos. Se você tem até 65 anos e é finlandês, pode ser reservista na Finlândia. A partir de 1º de janeiro de 2026, 125 mil reservistas serão incorporados em 5 anos para fortalecer a defesa nacional, segundo anunciaram. Bom, isso faz parte, digamos, do que a Finlândia mostra também. Bom, vocês podem ver essa imagem, confiram aí. Ele é Howard Buffett, um empresário, não é Warren Buffett, mas sim Howard Buffett, outro empresário americano que mostrou essa imagem. Isso foi compartilhado pela polícia ucraniana, onde há fundações, está lá a Fundação Howard ou a Fundação Howard Buffett, na qual o que eles fazem é dar dinheiro para ajudar a mover as pessoas que estão em risco. Howard Buffett, junto com os agentes de polícia, conseguiu evacuar 200 pessoas que estavam em áreas perigosas na região de Kharkov. Durante a visita, o Sr. Buffett participou pessoalmente dos esforços de evacuação e foi testemunha em primeira mão da devastação causada pela guerra contra a Rússia. Como forma de gratidão e colaboração, os agentes de polícia entregaram a Buffett o distintivo de ombro da unidade. A Polícia Nacional teria dito que é símbolo de confiança, união e compromisso para salvar vidas. Bem, são investimentos altos de dinheiro para poder tirar pessoas que estão em zonas de risco no meio da guerra e que de repente, bem, o simples fato de sair já exige dinheiro, exige operação, exige recursos. Basicamente é parte, digamos, do que está sendo feito lá na Ucrânia também. Bem, outra imagem chamava a atenção, vejam vocês nessa parte. Dá para ver da estação espacial, o 13 Atlas, dá para ver lá ao fundo. São momentos bem interessantes. Esse é o ponto em que, bem, como dizem por aí, a estação espacial consegue captar esse momento, né? O momento mais próximo, né? Isso teria sido gravado por volta do dia 19 e 20 deste mês de dezembro e dá para captar, bem, com uma cauda enorme e isso, bom, é muito interessante. É parte dessas estranhezas de uma cauda tão extensa que se manteve já por mais tempo do que o devido, afirmam pelo menos alguns. Agora vamos abordar outras informações e temas importantes. Vamos abordar vários assuntos do mundo. Recentemente falamos sobre o que diz o Noé moderno. Vocês se lembram desse senhor da África que diz que vem uma inundação nas próximas horas? Ele diz que o planeta vai se inundar completamente. Daqui a pouco a gente fala sobre o que ele está dizendo. Daqui a pouco a gente fala sobre o que aconteceu em Taiwan, o enorme terremoto que aconteceu em Taiwan. Também há imagens do que está acontecendo no vulcão Iabe-Ea, que está lançando fontes de lava impressionantes. Muito interessante, de verdade, muito interessantes as imagens. Mas vários assuntos importantes do que acontece no mundo nós temos mostrado para vocês. Como o ouro disparou de maneira impressionante, o valor do ouro chegando a outro recorde histórico. Aqui vimos a imagem, não sei se dá para ver, aí está, olha essa linha que está aqui. Tinha sido o recorde histórico anterior em outubro e agora acontece outro recorde histórico. Mas não é só isso. É o platina, né, a prata, o cobre, esse monte de, digamos, valores desse tipo que tem disparado. E existem várias razões pelas quais esses movimentos estão acontecendo. O ouro quebra todos os recordes históricos de preços altos e puxa os metais para uma alta. A incerteza global, afirmam. O caos que se vive em muitos temas geopolíticos fez com que houvesse uma desconfiança. O ouro quebra todos os recordes e puxa os metais. A incerteza global, a fraqueza do dólar e o avanço da inteligência artificial estão impulsionando os metais preciosos e industriais a preços históricos. No final de 2025, os preços dos metais estão tendo um fechamento explosivo, com o ouro, a prata e o cobre atingindo máximas históricas
segundo análise da agência Amigos Press. A agência France Press diz o seguinte, vamos ver. O ouro e a prata voltam a ocupar o papel clássico que tiveram em outros tempos como ativos de refúgio. As tensões geopolíticas em Gaza, Ucrânia e outros países garantem que isso coloca pressão sobre os Estados Unidos e a Europa. Questões como a Venezuela e outros temas regionais se destacam, além da bolha da inteligência artificial. O aumento descontrolado da dívida dos Estados Unidos da América, Japão e outras grandes economias tornou o ouro um refúgio mais estável. O dólar segue perdendo seu brilho e até os tradicionais refúgios, como ele e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América, já não atraem tanto. A incerteza política nos Estados Unidos da América e a possível redução das taxas pelo Federal Reserve enfraquecem o dólar, empurrando ainda mais os capitais para o ouro. Dizem, se o dólar não está estável, vão para a prata, vão para o ouro, vão para o cobre, só isso. 2025 subiu 70, o ouro chegou acima dos 4.500 dólares. Agora já deu uma repicada com uma linha vermelha pequena. Vamos chegar mais perto para ver. Fiz uma pequena correção. Mesmo assim, segue no máximo apenas com uma leve correção. Aqui chegou aos 4.500, agora está em 4.480. A prata chegou ao recorde histórico de 72 dólares a onça, o cobre acima de 12.000 dólares a tonelada. E enquanto isso, o platina, o paládio e outros metais, 1.000 toneladas, minerais, etc., têm estado subindo. Há uma oferta enorme para esse tipo de valores. Isso também, é importante, né? E então vamos para outros temas, vamos para outros assuntos também importantes. Já estão os 20 pontos do novo plano dos Estados Unidos e da Ucrânia para a paz, que já foi apresentado por Vladimir Putin. Então vamos aos detalhes do que se sabe, do que foi publicado agora mesmo nesses 20 pontos. Sim, vamos colocar aqui na tela, vamos ver se é possível. Deixa eu ver se conseguimos deixar aqui. Diz, Zelensky revelou pela primeira vez os 20 pontos do plano de paz da Ucrânia. Primeiro de tudo, a confirmação da soberania da Ucrânia. O número 2, um pacto de não agressão assinado entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia receberá fortes garantias de segurança, de acordo com o que diz o ponto número 3. O que diz ali é que as Forças Armadas da Ucrânia, em tempos de paz, serão limitadas a 800 mil efetivos. Esse seria o limite, digamos, do país, não poderia ter mais soldados. Estados Unidos, a OTAN e a Europa vão fornecer à Ucrânia garantias de segurança análogas. Em artigos ao artigo 5 da Carta de Notas, ou seja, basicamente haveria um artigo 5, mas feito para a Ucrânia. Em caso de uma nova invasão da Rússia, teria que haver uma nova resposta militar e a reimposição de sanções contra a Rússia. Ou seja, se atacarem a Ucrânia, no futuro os países europeus, os países da OTAN, agora incluindo os Estados Unidos, teriam que intervir. Segundo ele, a Rússia adota uma política de não agressão à Europa e à Ucrânia em toda a legislação relevante. Ou seja, a Rússia já se compromete a não atacar a Europa, mas não se compromete a não atacar a Ucrânia. A Ucrânia se torna membro da União Europeia dentro de um prazo predeterminado, com uma data de adesão fixa. Também será criado um pacote de desenvolvimento global, definido em acordo de investimento separado. Também haverá a criação de vários fundos para a reconstrução da Ucrânia, com um valor total de 800 bilhões de dólares. O acordo também prevê um livre comércio entre os Estados Unidos e a Ucrânia. A Ucrânia não buscará armas nucleares. Esse é o compromisso 12, afirma a central nuclear de Zaporizhia, sem concessões. Os Estados Unidos propõem uma gestão trilateral com um papel fundamental para a parte americana. A opção de Kiev é uma gestão conjunta entre os Estados Unidos e a Ucrânia sobre uma base. Por outro lado,
Também o número 13, a introdução de programas educativos nas escolas destinados a desenvolver a tolerância, a compreensão intercultural e a eliminação do racismo e dos preconceitos. Também o número 14 seria uma questão territorial. A proposta da Ucrânia é que a Rússia se retire para as regiões de Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumy e Yarkov, nas regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporila e Kherson. Aplica-se o princípio de ficamos onde estamos? Sim, a Rússia exige a retirada da Ucrânia da região de Donetsk. Os Estados Unidos propõem um compromisso na forma de uma zona econômica livre, caso não se chegue a um acordo sobre o princípio de ficarmos onde estamos. A criação da zona econômica livre na Ucrânia só será possível por meio de referendo, conforme relata o documento. Agora, Rússia e Ucrânia se comprometem a não modificar os acordos pela força. Ou seja, não modificar os acordos pela força, não modificar os acordos pela força. A Rússia não vai obstruir o uso por parte da Ucrânia do rio Dnieper e do Mar Negro para atividades comerciais. O cordão litorâneo de Kimbur será desmilitarizado, de acordo com o que diz este ponto. O número 17, uma troca de prisioneiros por todos, agora sim, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, os prisioneiros de guerra teriam que ser devolvidos. Também o retorno dos civis, crianças e presos políticos também. A Ucrânia se compromete a realizar eleições o mais rápido possível após a assinatura do acordo. Além disso, o acordo será juridicamente vinculativo e supervisionado pelo Conselho de Paz, presidido pelos Estados Unidos. Quando todas as partes concordarem com as condições, ele será entregue e entrará em vigor imediatamente. A região entrará em vigor imediatamente um regime de cessar-fogo total, ou seja, no momento em que isso for aceito, já se entra em um cessar-fogo total. Essa é a proposta. Há pontos a favor da Rússia, há pontos a favor da Ucrânia. É isso que teria sido alcançado agora mesmo. Já foi apresentado para Vladimir Putin? O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que Kirill Dmitriev entregou ao chefe máximo russo os detalhes das negociações realizadas em Miami com enviados especiais e ucranianos. Então isso já está nas mãos de Vladimir Putin. E seria importante ver se há algum tipo de reação positiva, negativa, algum ajuste. Ou seja, o ponto é que a paz seja alcançada o mais rápido possível. Mas, bem, ainda não há uma resposta. Não, isso também é importante. Houve uma explosão de um avião onde estava o chefe do Estado-Maior da Líbia? Sim, e agora comentam que já recuperaram a caixa preta, não é? As autoridades turcas recuperaram a caixa preta do avião que caiu com um chefe militar líbio a bordo, e a aeronave caiu logo após decolar perto de Ankara. E as informações coletadas pelo gravador serão fundamentais para determinar o que realmente aconteceu agora. Bem, porque disseram que foi uma falha mecânica, mas na verdade não se sabe, até que isso seja comprovado. Não, pois não se sabe, isso vai ter que esperar, vão ter que dar todos os detalhes, Então, mas vamos ficar atentos para ver o que está acontecendo, o que está acontecendo. Nesse sentido, se há ou houve um problema mecânico de verdade ou algo mais, isso também vai ter que ser detalhado. Vamos então para outros assuntos e temas importantes. Lembre-se que já comentamos com vocês sobre uma situação, outro carro-bomba lá na Rússia. Sim, onde bem, mostraram ontem à noite alguns policiais na área, etc. Na mesma rua do atentado ao general. Agora estão investigando, sabe? 3 pessoas teriam morrido nesse novo atentado. Bem no centro da capital russa, foi bem pertinho do local do ataque que eliminou um alto general russo. Sabe-se que havia 2 policiais e uma terceira pessoa que perderam a vida. Isso já foi hoje, quarta-feira, mas nós comentamos na terça-feira, porque na Rússia já era quarta-feira. Então, tivemos que adiantar o assunto, embora eu diga adiantar entre aspas.
Não este, pois era noite e só saíam os primeiros relatos, não havia informação. Ontem à noite eu só sabia que um carro-bomba tinha explodido sem saber o que aconteceu. Agora já se sabe que eram 2 policiais e uma terceira pessoa no local. Então vamos ver se a terceira pessoa tem implicações com o assunto da Ucrânia ou simplesmente não tem nada a ver com isso. Por enquanto, as autoridades russas não puderam revelar qual foi o motivo da eliminação do general anterior. Não se sabe, dizem que todas as possibilidades estão aí abertas e, bom, continuam trabalhando nesse assunto. Não chamam a atenção 2 ataques praticamente com um dia de diferença, não? Ou seja, sim, está muito estranho. Vamos para outro assunto. Bom, surpreende de novo. Impressionante essas fontes que chamam de fontes de lava. Desta vez é o episódio número 39 do Kilauea. Há alguns dias foi o episódio 38. Bom, agora a fenda. Tanto no norte quanto no sul estão surgindo fontes de lava impressionantes. A altura dessas fontes de lava é de 210 metros, imaginem só. 210 metros. Uma delas não é a maior, mas está entre as maiores. Estamos falando que essas fontes de lava têm o tamanho de grandes edifícios, maiores, por exemplo, que a Torre Latino-Americana do México, não é? Ou seja, vamos lá, é impressionante, não é? Por exemplo, a altura do edifício. Esse Rockefeller, por exemplo, que já é bastante famoso nos Estados Unidos, tem 259 metros, este aqui tem 210 metros, quase alcança a altura do Rockefeller. Por exemplo, né, quer dizer, realmente é impressionante, né? Ou, por exemplo, a Torre Eiffel, né? Ela também tem um pouco menos de 300 metros, ou quase 300 metros, é a altura da Torre Eiffel. Imagina vocês verem a Torre Eiffel um pouco mais alta do que essas fontes de lava, né? Olha, sim, é impressionante. Agora, o que é que tem acontecido? O que esperam para os próximos meses no Kilauea? Primeiramente, é importante dizer que este é um vulcão que costuma apresentar atividade em ciclos. Sim, então essa região do Pacífico, no Havaí, costuma apresentar tanto atividade sísmica significativa quanto essas atividades do Kilauea. No momento, não é possível se aproximar muito mais do local para evitar chegar perto dessas fontes de lava. O vulcão Kilauea, o vulcão mais importante de lá, como se chama, do Havaí, né? Apresenta não só muita atividade, mas até mesmo atividade sísmica. Não, isso também é algo que devemos considerar. E entre os dados talvez mais interessantes do Kilauea e de toda essa atividade que ele tem apresentado. É um dos vulcões não só mais ativos, mas dizem que é o maior no sentido de como a atividade se apresenta. A erupção tem sido intermitente por décadas, dizem. O nome Kilauea significa o cuspidor ou aquele que arremessa. Sim, obviamente em havaiano está associado à ideia de expelir fogo ou lavas e descanso. Ou seja, isso é normal para eles. Não sei se relatam. Este vulcão não depende de placas tectônicas. Chocante, o Havaí se move, mas isso é lava, continua saindo da cratera. O Emaúma chegou a ter um lago de lava visível, algo que é muito raro no planeta. Também é bom, pois este, segundo dizem, pode gerar efeitos em outras ilhas. Devido ao fato de que a atividade pode ser bastante intensa, a lava pode chegar a mais ou menos 1150 graus Celsius. E por sorte, é um vulcão que não é explosivo, né? É um vulcão que realmente cospe muita coisa, mas não explode como outros vulcões. Como poderia explodir, por exemplo, o Yellowstone e outros vulcões. Diante dessa atividade, isso realmente chama atenção. Aliás, dentro desses episódios, pode-se considerar que, entre aspas, é um pouco do normal, do que normalmente se vê, né? Isso sim, pode passar meses em tranquilidade e depois tudo isso voltar. Não são como ciclos, como eu disse, não.
não tem muita saída de cinzas, por exemplo. Não, isso é importante, embora possa sim gerar gases tóxicos que podem afetar os pulmões, que podem afetar o clima local, por exemplo. Sim, isso também deve ser considerado para quem vive naquela região, não é? O Quilau, o Popocaté, o Semero, etc. O vulcão de fogo não é o da Guatemala, mas esses são vulcões muito ativos, vivos, não é? Que estão constantemente gerando fumarolas, erupções ou, nesse caso, fontes de lava. Impressionante, né? Agora vamos a outros assuntos importantes. E vamos te contar o que aconteceu lá em Taiwan, né? E o que também tem acontecido na África. Com esse Noé que afirma que, bom, o fim do mundo já está aqui, que na verdade já está prestes a chegar. Para eles, de acordo com a visão deles, daqui a pouco a gente conversa sobre quantos fins do mundo já vivemos, né? Vamos a outros assuntos importantes. Bom, em outros temas, antes de irmos para o assunto de Taiwan e outros assuntos, deixe-me só comentar que Israel está atacando o sul do Líbano. Enquanto se aproxima o prazo final para desarmar o Hezbollah, há um compromisso que não está sendo alcançado, que é a ideia de que o exército do Líbano desarme o Hezbollah. Repito, isso ainda não ocorreu. Aqui, esta é a fronteira, isto é Israel. Tudo isso sim. E aqui está a fronteira entre o Líbano, que fica ao norte de Israel, sul do Líbano. É aqui que estão acontecendo os ataques. Os ataques foram, segundo eles, a última violação de um cessar-fogo que durou 1 ano. Que miraram o que Israel chamou de locais do Hezbollah como depósitos e bases. Tudo isso, Israel realizou vários ataques aéreos no sul do Líbano contra o que disse ser infraestrutura do Hezbollah, esse grupo terrorista que está no Líbano, mas que é operado a partir do Irã. Enquanto se aproxima o prazo de Ano Novo para que o Estado libanês desarme completamente. Acho que isso não vai acontecer, falta pouco tempo, já é 24 de dezembro. Faltam poucos dias para tentarem desarmar o Hezbollah, mas isso parece improvável. Aviões de guerra israelenses bombardearam o Vale de Oumin, Guadalajara e também Namerila, na região sul de Nebatiete. Isso foi hoje de manhã no horário israelense, quarta-feira, 24. Moradores relataram que drones israelenses seguem sobrevoando a região, outras áreas do sul do Líbano e o Vale Oriental de Beca após os ataques. Bem, isso faz parte do que se vive no Oriente Médio, pois não há paz ou tranquilidade atualmente. E bem, é assim que está a situação. Vamos para outros assuntos, outros temas. O que está acontecendo em Taiwan com esse terremoto bastante intenso? A câmera de segurança registrou o momento. Deu um susto na senhora. Ela gritou ali. Hoje, 24 de dezembro, esse terremoto assustou em Taiwan. Aí está outra imagem, também no momento. E ali estão os gatinhos. Ah, não, esse não é o terremoto. É na Ásia também, mas no Camboja. Achei que fosse o terremoto. E bom, várias imagens que têm circulado, né? Agora vemos os gatinhos que também levaram um grande susto nessa parte do mundo. Em Taiwan, bem na costa, em frente ao território taiwanês, ocorreu esse terremoto, que, bom, foi registrado como 6.16 ou 5.9, isso depende de quem faz o relatório. Mas o último dado dos Estados Unidos, da América dos Estados Unidos, registra como 6. Um terremoto de magnitude 6 é assim que está. Aí está. Terremoto em Tiatung, em Taiwan, com 10 quilômetros de profundidade. Isso teria acontecido hoje, dia 24 de dezembro,
Bem, no nosso horário foi de madrugada, não é? Eu imagino que lá já seria outro horário, mas para nós foi de madrugada. Manda um abraço para Márcia Alexander. Até Taiwan, que nos avisou no momento em que o terremoto estava acontecendo, mandou o comentário pelo Telegram. Não, agradeço e mando um abraço para Márcia Alexander. E eu sei que não tem muita gente, talvez, que nos assista de Taiwan ou da Ásia. Eu sei que há uma comunidade hispânica que fala espanhol e nos assiste de lá. Agradeço a vocês e mando um grande abraço. O que aconteceu com o terremoto? O que se sabe até o momento? Quais foram os problemas? Bom, para começar, isso aconteceu no sudeste de Taiwan, de acordo com o que foi relatado. E bom, pelo que comentam lá em Taiwan, esse teria sido de 6.1 na versão daquele país, certo? Ou seja, no fim, o que importa não é a base dos Estados Unidos da América, mas que cada país tem seu próprio critério para sismos, com seus próprios cientistas e sismólogos, né? O terremoto de magnitude 6.1 no Sudeste foi sentido na capital e ativou os alertas, embora até o momento não tenham sido confirmados danos importantes. O sismo abalou nesta quarta-feira o sudeste de Taiwan, com epicentro no condado costeiro de Teatum. Segundo dados oficiais da Administração Meteorológica da ilha, o tremor ocorreu a apenas 11,9 quilômetros de profundidade. O fator que, por isso o tremor foi sentido tão forte, certo? Viram o grito da senhora, não? Não há relatos de danos imediatos, nem de vítimas que tenham sido mencionadas. Até o momento, a Agência Nacional de Bombeiros informa que autoridades seguem monitorando possíveis réplicas fortes. A própria gigante tecnológica TSMC informou que o terremoto não atingiu o limite necessário para evacuar suas fábricas, ou seja, nem sequer houve evacuação. Vejam, um sinal importante para os mercados globais, dado o papel essencial das empresas nas cadeias mundiais de semicondutores. Bom, sem interrupções imediatas, a produção continua, então também não há queda nos valores no setor de semicondutores. Taiwan está localizada próxima à convergência de duas placas tectônicas, o que a torna uma das zonas sísmicas mais ativas da Ásia. É importante lembrar que em 1999 houve um terremoto de magnitude 7,3, no qual 2.000 pessoas perderam a vida. Em 2016, também houve um forte terremoto no qual 100 pessoas perderam a vida. São regiões do mundo com alta atividade sísmica e risco de grandes terremotos, mas também com infraestrutura sólida e que foi aprimorada nas últimas décadas, justamente pelo que aconteceu no passado. Então eles têm trabalhado na infraestrutura, têm trabalhado na prevenção, e é assim mesmo, né? Aí está então o tema não importante para o mundo. Aliás, quais foram as áreas mais ativas? Já que estamos falando de terremotos rapidamente, quais foram as áreas mais ativas? Neste momento, o que estamos vendo, bem, olhem, nada surpreendente, realmente poucos terremotos. Ou seja, depois disso teve outro terremoto que aconteceu em Guam, praticamente esse 5.3, vamos atualizar para ver se ficou assim. Ah, não é tão pequeno, hein? 5,7, digo, mais ou menos, né? Mais ou menos por aí, então, está aí. Então, essa é a atividade que tem acontecido no mundo. Se a gente observar, faz parte, ou seja, esses sismos, mas aqui está. Esses sismos perto de Guam também fazem parte do Pacífico, do famoso Cinturão de Fogo. Onde está Taiwan, estão as Filipinas, está esse sismo em Guam. Anteontem, havia uma zona sísmica, uma zona de enxame nessa região. De vários sismos de magnitude 5, que são como réplicas do 7. Acho que foi isso, vocês lembram, faz pouco tempo? E depois tem essa região de Kamchatka, que também teve bastante atividade nos últimos meses, não é? Também tanto vulcões quanto sismos nessa região, na parte mais ao sul de Kamchatka. Essa região russa, em frente ao Japão, também teve bastante atividade. Nem se fala do que acontece no Alasca, que também teve muita atividade. Já comentamos sobre isso, essa é uma área muito comum. Isso que está aqui
embora o que chama atenção é o que acontece tanto perto de Anchorage quanto esse movimento que temos observado, que é esse pedacinho de um enxame em uma área que não é tão comum acontecerem esse tipo de enxames, né? E dentro do que vimos em direção à Califórnia, o que foi observado é essa área de São Francisco. Especificamente se chama San Ramon, acho que é ou Dom Ramon, não é, né? Mas enfim, essa área tem tido atividade, que é essa área aqui, ou Ramon, não acho que se chama San Ramon. Olha, aqui está, é nessa área onde embora o sismo agora esteja aqui, mas nessa área tem ocorrido um enxame que também tem chamado a atenção. Se olharmos para a última semana e colocarmos todas as magnitudes, essa é a área que apresentou uma atividade importante. Digamos não, ou seja, bom, é este aqui, olhem, aqui está San Ramon. San Ramon, aí está, olhem, San Ramon, é isso mesmo. Ou seja, se em um local ocorre muita atividade na última semana, é assim mesmo, essa tem sido a situação. Aliás, um grande abraço aqui para a comunidade, um grande abraço para todos que nos assistem depois. Sei que alguns estão em datas festivas, mas aqui está. Márcia Alexander, como você está? Obrigado pelo relato. Esse era bem cedo para mim, de madrugada, e eu pensando, o que está acontecendo? Imaginei que tinha acontecido um terremoto, pensei que não ia ser outra coisa e falei, bom, obrigado pelo relato, Márcia. Estamos sempre lá, atentos pela televisão, Telegram, então se quiserem entrar no canal, lá também eu recebo as mensagens diretas de vocês. Vamos então ao que diz o Noé moderno, que basicamente está se despedindo do mundo, vamos a isso. Não vamos a isso. Bom, então ele é o Noé moderno. Basicamente chamam ele de profeta Ebonoa, ou seja, ele se chama Ebonoa e diz ser profeta. Não sei se ele é simplesmente um cara meio doido, ou se inventou esse personagem, ou o que aconteceu. Mas que ele chama a atenção, principalmente por uma coisa. Quer dizer, ele prometeu, né? Ele prometeu que o fim do mundo é agora, nesse momento, né? Quer dizer, vamos ver qual razão engana, qual razão, hora de ganhar o que engana. Ainda são 6h21 da tarde, ainda é dia 24, mas esse senhor está construindo mais do que o fim do mundo. O que ele diz é que é como se o grande dilúvio fosse no dia 25 de dezembro, ou seja, em algumas horas. São 6h21 da tarde. Todo mundo está seguindo ele agora, porque querem ver a reação dele quando chegar o dia 25 e não acontecer nada, nem chover, né? Quer dizer, a não ser que realmente venha o dilúvio, aí todo mundo vai sair correndo, né? Mas o ponto é que ele jura, né, que o mundo vai acabar no dia 25 de dezembro com outro dilúvio. Ele afirma que Deus lhe disse para construir 8 arcas como Noé, para salvar sua família e repovoar a terra depois do dilúvio. Não, pois é assim, né? A profecia desse personagem. Vamos aos detalhes, né? O que é que esse senhor diz? Como uma nota curiosa, não como uma nota estranha. Para o final do ano, não é que tinha faltado algo, não é como se esse ano não tivesse tido de tudo, parecia que só faltava o fim dele. Embora eu ache que houve vários, talvez eu tenha deixado passar alguns, mas acho que sim, houve vários finais, digamos entre aspas, vários finais do mundo. Vamos deixar a pausa aqui. Além disso, ele vem com toda a atitude, né? Ele vem com toda a atitude, mesmo que a roupa não seja tão estranha, né? E a atitude e a galera, se vocês repararem, eles estão se divertindo. Na verdade, não. Mas enfim, ele tem sua personalidade, né? Isso aí não tem como negar, né? O autoproclamado profeta de Gana afirma ter recebido uma mensagem divina sobre uma inundação global que começaria em 25 de dezembro. Muitas imagens que não são reais, mas que mostram uma espécie de grande barco. Algumas imagens. Sim, porque ele realmente está construindo algumas embarcações.
Mas olhem esta, por exemplo. Esta sim, aqui dá para ver um pouco. A embarcação que eles fazem é muito limitada, não chega a ser uma arca. Mas sim, há algumas imagens nas quais dá para confirmar que eles estão fazendo coisas. Nas últimas horas, o nome de Ebonoa, conhecido nas redes como Enói da África, virou tendência mundial a partir de Gana. Esse homem afirma ter recebido um aviso direto de Deus. Em um novo dilúvio que começaria no dia 25 de dezembro, ou seja, amanhã, no Natal, né? E que cobriria toda a terra durante 3 anos, segundo esse personagem. Aqui ele ainda não tinha barba, né? Aqui já começou a crescer um pouco a barba, né? E aqui já ele está com toda a atitude, já mais com cara de profeta, né? A questão é que, segundo o relato, digamos, a catástrofe seria tão devastadora que muitos povos do mundo desapareceriam. Por isso, ele afirma ter passado meses construindo 8 arcas para salvar cerca de 5.000 pessoas, além dos animais que, segundo ele, já estarão chegando sozinhos às embarcações. Ou seja, os animais vão se aproximar sozinhos e vão subir então nas embarcações. Foram divulgados todos os tipos de vídeos, alguns de botana, alguns de... Vocês sabem, essa inteligência artificial, né? Também vídeos divulgados no Instagram mostram estruturas de madeira em construção e seguidores que acreditam firmemente nesse personagem, e outros que tiram sarro e fazem piada. O caso é que isso provocou muita expectativa, muita curiosidade, especialmente porque a data é amanhã, ou seja, é principalmente por isso, né? Autoridades científicas, e religiosas, obviamente não respeitam isso e dizem que é só uma piada e que não deem atenção. E lembram que não existe nenhuma evidência meteorológica, nem geofísica, nem de nenhum tipo de que algo assim vá acontecer. Não é? Mas acabou virando um personagem, isso definitivamente aconteceu. Um personagem que chamou atenção. Evidentemente não, e que faz parte, digamos, desse final de ano tão bizarro que tivemos. Tão estranho que, bem, mostra essas coisas, né? Aliás, falando dessas questões estranhas, dessas coisas esquisitas por aí, tem alguns pontos que quero mostrar para vocês. Deixem-me colocar isso aqui na tela, vamos ver se é possível, permitam-me. Isso apareceu no Atlântico, de acordo com o que relatam. Vamos ver se conseguem ver, vamos ver. Permitam-me, deixem-me, vou tirar aquilo que está ali em cima. Foi visto? Vamos ver. Isso sim foi na Irlanda, na costa oeste da Irlanda, por um transatlântico no Atlântico. Agora sim, este aqui. E conseguiu ver. Essa imagem no oceano está aí, olhem. Bom, e ultimamente vocês viram que há alguns dias apareceu na Inglaterra um objeto assim. Ou seja, um triângulo. Sim, de novo apareceu um triângulo no Reino Unido. E lembrou então daquele caso tão famoso no Reino Unido, justamente do objeto voador não identificado do OVNI triângulo, de muitos anos atrás. Não, que além disso fica como flutuando e que tem então essa característica de triângulo, né? À medida que analisamos o que se sabe sobre isso, bem, dessa situação não. De acordo com o que foi relatado às 3 da madrugada, localização em frente à costa da Irlanda, a 1 hora de Boston, diz desde o pouso em Dublin. Ok, ou seja, isso é um voo, então isso é um voo, certo? Ou seja, eles estavam voando, estavam de avião. Diz, o objeto estava indo devagar. Só uma das luzes piscava, parecia um objeto triangular do ângulo em que estava sendo observado. Bom, então é isso que temos, vamos ver se aparece algum outro vídeo por aí, diz. A pessoa que gravou isso diz, o momento estranho em que gravei isso diz, a luz de repente se apagou, achei que vi um raio de luz indo em direção a ele e depois se transformaram em 4 luzes. Me assustei quando pareceu mudar de direção e seguir o avião. Bom, isso é o que ele conseguiu testemunhar. Embora o que conseguiu gravar seja só isso, né? Essa parte, não é? Bom, aí estão as curiosidades, pelo menos, né? Que aparecem por aí. Vamos para outros assuntos também importantes. Vamos lá. Vamos então para outros temas. Vejam que outro dos assuntos também mais interessantes.
Não é que agora mesmo a Força Quds tem sido vista, se aproxima e tem apoiado a Venezuela? Ao Maduro? Vamos a esse detalhe, vamos ao que está acontecendo. Mas, evidentemente, começa a preocupar que há outras forças militares operando dentro desse país. Há uma série de forças militares de outros países. Sabe-se que há pelo menos umas 100 pessoas da Rússia que estariam operando lá dentro. E isso sem contar o grupo Wagner, mas sim oficiais, digamos, dentro da Rússia, ou seja, russos que estão na Venezuela operando neste momento. Sabe-se do Wagner e outros grupos, mas não se falou muito sobre como operam as forças Quds e quem são as forças Quds. Aqui já comentamos para vocês mais ou menos quem são. São essas forças especiais que os iranianos têm e que preocupa que estejam operando dentro da Venezuela? Segundo o que relatam, o Irã já está dentro da Venezuela e operando. Agentes da Força Quds operam em Caracas, sob cobertura diplomática e ajudam a sustentar o regime de Maduro em seu momento mais crítico. Segundo uma investigação que vem sendo revelada, o Irã não só apoia Caracas com petróleo e logística, mas também mantém uma estrutura paramilitar ativa dentro da Venezuela, composta por agentes da Força Quds. A Força Quds é o braço internacional da Força Revolucionária Islâmica, focado em guerra assimétrica, em inteligência e operações encobertas no exterior. O chefe da Força Quds na Venezuela seria Ahmad Assadaet Gorihai, que coordena operações e dirige o chamado Departamento 11.000, uma unidade vinculada a PLOs terroristas internacionais. O Departamento 11.000 responde a Sardar Amar, apontado por Israel como responsável por tentativas de atentados na Austrália, Grécia e Alemanha. Assadaet também teria ligação com o Departamento 840, responsável por assassinatos seletivos fora do Irã, e participou de planos de vingança após a morte de Qasem Soleimani. Da eliminação desse personagem por parte de Trump, ele já tem experiência em assuntos internacionais. Paralelamente, Assadaet atualmente atua como diretor da Associação Cultural Irã-América Latina. Ele diz usar a pesquisa como fachada para se infiltrar na região. Outra forma que eles utilizam, outro nome código seria Mostafa Zangagai, agente da Quds com cobertura diplomática na embaixada iraniana em Caracas. Com passado de espião no Oriente Médio e ligação com os Houthis no Iêmen, ele também é figura importante. Ele aparece frequentemente ao lado de Nicolás Maduro em eventos públicos, homenagens oficiais e cerimônias religiosas, o que confirma a proximidade com o poder. Também os voos entre Caracas e Teherã são constantes, e com isso viajam outros agentes iranianos com supostos laços com o Ministério da Defesa e com a Guarda Revolucionária. Entre eles está Adi Ghani, operador da emissora estatal iraniana IDIB, apontado como um elo histórico com o Hezbollah, o Hamas e as milícias iraquianas. A investigação conclui que, apesar dessa presença, o Irã tem uma capacidade real limitada para defender a Venezuela. Estar a 11.300 quilômetros de distância não ajuda esse grupo a operar. Eles dizem que o Irã não é só aliado, mas atua diretamente na Venezuela. No entanto, o apoio provavelmente seria meramente simbólico. Eles não poderiam operar em grande escala, mesmo que quisessem, além de que se envolveriam diretamente em um conflito armado com os Estados Unidos. Por outro lado, neste momento, há um relatório que também me parece muito interessante. O que está acontecendo com a OTAN? Vamos discutir. Vejam que a OTAN está mobilizando aviões de combate após os ataques aéreos russos de longo alcance. A Polônia, membro da OTAN, está enviando aviões de combate nesta mesma noite e os está posicionando, já apontando para a possibilidade de que os russos intervenham ou entrem na Polônia. Os aviões de combate já foram posicionados,
Após esta noite de ataques massivos sobre a Ucrânia, que volta a colocar a Europa Oriental em alerta máximo, os protocolos foram ativados. O alerta está no máximo, já que a Rússia lançaria ataques aéreos de longo alcance na madrugada antes do Natal. Países membros da OTAN e fronteira com a Ucrânia deslocaram aviões de combate como medida preventiva para proteger seu espaço aéreo. A própria Varsóvia também posicionou sistemas de defesa aérea, terrestres, radares no mais alto nível de alerta e colocou o máximo nível de alerta. Os radares e o exército polonês também esclareceram que a ação teria sido preventiva. Eles não pretendem agir a menos que sejam atacados. A Rússia lançou 650 drones e 30 mísseis em um dos ataques mais intensos das últimas semanas, segundo autoridades ucranianas. Bom, então é assim que está a situação, com muita atenção. A Romênia, outro membro da OTAN, também detectou alvos aéreos não identificados perto da fronteira e emitiu alertas civis nessas áreas. E é assim que a atenção na Romênia está um pouco mais tranquila, não está? E o alerta máximo, mas também, né? Bem, como em um alerta moderado, vamos dizer assim, é assim que essa situação está sendo vivida. Aliás, fique atento ao que está acontecendo na Califórnia. Neste momento, os apagões voltaram. Na Califórnia são 140 mil clientes. Isso seria equivalente a 300 a 500 mil pessoas sem energia elétrica na Califórnia. O problema já foi resolvido, mas a condição de ciclone bomba ainda afeta, certo? Agora há uma condição de muito vento e chuva em muitas partes da Califórnia. E o que vem por aí, né? O que está por vir nos próximos dias, né? Se olharmos a imagem do satélite com uma diferença de 15 minutos, isso é o que está sobre a Califórnia neste momento, sim, ou seja, pensando e sobre Oregon, sobre Nevada, sobre Washington, sobre o Canadá, ou seja, um pedaço enorme de nuvem, além disso, com enormes quantidades de ventos. Então, espera-se muita carga de chuva de água nessa região do oeste dos Estados Unidos. Bastante chuva, bastante, então, e isso vai se acumular nos próximos dias, né? Como o rio atmosférico e o ciclone bomba se comportaram nas últimas 24 horas, tudo isso aconteceu porque todos os fenômenos possíveis se juntaram. E por ter esse tema de tempestade de inverno, por assim dizer, porque se foi um ciclone bomba, já tinha sido anunciado há alguns dias, não é? Aí estamos vendo a quantidade de chuva que, por sinal, também está chegando um pouco para a Baixa Califórnia. México, sim, nas últimas 24 horas, mas se intensifica nos Estados Unidos. Se intensifica nos estados do Oeste, embora também esteja avançando para os estados, por exemplo, da região dos lagos. Não, ou os estados que estão aqui, Chicago e todos esses estados, também tem toda essa região. Forte atividade de chuva, pelo menos em algumas dessas regiões, e mais chuva está a caminho, mais água para as próximas horas, para os próximos dias, né? Então fiquem atentos a isso também. Como vocês têm passado? Muito obrigado por nos acompanhar esse tempinho, por estarem aqui, conectados. Muito obrigado a toda a comunidade que está nos acompanhando. Obrigado a todos que, estão aqui pela primeira vez. Obrigado por se inscreverem. Saudações, como você tem estado? A Mágico Luna? Saudações, não precisa agradecer. Muito obrigado, Mágico Luna. Um grande abraço. E então, com muito prazer, estamos aqui tentando trazer para vocês o resumo do que acontece no mundo. E além disso, claro, de criar comunidade, de praticar, de conversar um pouco, seria ótimo. Desejo àqueles que comemoram o Natal, àqueles que comemoram a véspera de Natal, que aproveitem bastante, né? Que aproveitem bem a comida. Quem tiver outras celebrações, como Jano ou outras, também aproveite. Grande abraço a todos e obrigado por estarem conectados aqui. Existem, então, vários momentos de celebração, até mesmo o próprio Ano Novo, né? Que também é comemorado, né? E que, então, aqui, eu dizia para vocês, seria ótimo compartilhar um pouco do que esperamos, né, para o próximo 2026. Saudações, Fernando Ocampo, como tem estado? Muito bom, é o Benedicto. E você? Olá, Jorge Luiz Lopes, como você tem estado?
Saudações ao Oaxaca, México, muito bom. Adrian Gilbert, saudações à Espanha. Como vai, Adrian? Como você tem passado? Espero que tudo esteja indo muito bem. Outro dia eu me lembrei, tem uma música que eu não sei como eu a encontrei, mas às vezes coloco e damos risada. Eu ouvi no YouTube. Quer dizer, alguém que postou um vídeo no YouTube e eu pensei, essa eu tenho que ter no carro para tocar, né? E é alguém tipo do interior que de repente começa a dizer algo assim, tipo, eu fui pro interior. Mas é alguém assim mesmo? Quer dizer, é alguém que começou a cantar ali com o celular, né? Algo assim, né? E aí alguém colocou uma música pra ela e foram dando um toque e ficou muito engraçado, né? Fui pro campo, não sei se já viram. Vou tentar mostrar pra vocês, é muito bom. E é alguém lá da Espanha, não é alguém de outro lugar. Dizem isso. Bom, imagino que viralizou ou algo assim, porque quando eu vi já tinha um monte de visualizações, diz. Nicole Franco, da Espanha, diz. Boa tarde, ou melhor, boa noite aí. Estou cozinhando enquanto escuto. Desejamos a todos uma linda noite, diz. Uma linda noite de Natal. Estejam onde estiverem e que a luz do seu coração brilhe de amor. Franco e Nicole, muito obrigado igualmente, Franco e Nicole. E agora sim, que aproveitem esse jantar, né? Ótimo, Benedicto diz, sim, exato, né? O típico triangular. Saudações, Benedicto diz. Saul, como você tem estado? Tudo bem? Muito obrigado, Saul, que estejam muito bem, diz a Pepita de Ouro Oficial. Como você tem estado? Saudações, muito boa noite, Nightbot. É verdade que ele fica intenso com as letras maiúsculas, não é? Pois é, cara, saudações, mais um fim do mundo. Eu sei, pelo menos esse foi criativo, né? Esse aí se esforçou, tipo, fez seus barquinhos e tudo mais. Quer dizer, pelo menos, né? Pelo menos fez alguma coisa, né? Quer dizer, não, ele não só foi lá, colocou o traje e tal, pelo menos foi diferente. Saudações, Ana, como você tem estado? Das minhas? Sim, assim, das minhas. Saudações, como você tem estado? Muito bem, um grande abraço também, hein? O que você diz? Saudações de Mendoza, Argentina, muito bom, obrigado. E aí, como você tem estado? Alex, que muito boa tarde, diz. Boa tarde a todas, todos, a todos, todas e todos. Diz muito bom, então. Olha, daqui a pouco a gente se vê. Desconheço, muito bom, que legal. Ney, bom, vamos lá. Saudações, Nancy. Saudações para toda a comunidade que está nos acompanhando. Nos vemos daqui a pouco, continuamos conversando. Que tenham uma excelente noite, se não nos virmos mais tarde, mas estaremos transmitindo mais adiante. Saudações, Patria, à comunidade e a todos que assistem depois. Abraço e até logo. Obrigado por assistir ao noticiário PP ao vivo, onde ocorrem os fatos da Terra e os segredos do espaço exterior. São analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever.